Olá, como vai? O programa de hoje aborda um assunto bastante interessante e polêmico, a promoção da saúde no sexo. E este programa guarda ainda uma outra surpresa. Quem vai apresentar este Roda é o André. Bem-vindo, André. Olá, Ana. Boa noite. Bom, eu estou entrando de férias e o André, que faz parte da nossa equipe de produção, vai conduzir esta roda, que traz informações essenciais para que a gente entenda que a prática sexual tem grande influência na nossa qualidade de vida. Pois é, Ana. A gente vai ver que muitas pessoas ainda não sabem da importância do sexo praticado com segurança ou simplesmente não procuram saber. Vamos ver também que homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de se preservar e, claro, preservar a sua relação. Neste primeiro bloco, vamos falar sobre os cuidados com as famigeradas DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Então, Ana, vamos ver se eu aprendi direito. Boas férias e segue a roda. A gente costuma abordar sempre o sexo de uma forma pensando só em a prevenção da gravidez propriamente dita, né? Só que o sexo ele envolve, na verdade, um contexto muito maior, né? Ele envolve a sexualidade da pessoa, envolve desejos, envolve afetos, mas muito mais que isso. O sexo ele é um direito. O sexo com saúde ele é considerado direito pelo Sistema Único de Saúde. E, sobretudo, além de ser um direito, ele tem que ser uma responsabilidade compartilhada desse casal, né? Ou seja, o casal tem que compartilhar a responsabilidade pela escolha do método que vai prevenir a gravidez e do método que vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. O sexo seguro é aquele que é feito com o uso do preservativo, né? Que tanto pode ser camisinha masculina ou feminina e outros preservativos existentes, não medicamentos, né, gente? Medicamento não é preservativo. E o mínimo de parceiros. Uma relação sexual saudável, eu diria que é uma relação sexual de confiança, onde você tem uma parceira, né? É única. Eu vejo o sexo como procriação. Acho que no mundo de hoje que a gente está vivendo, o sexo perdeu essa noção. Tornou-se apenas uma coisa, um atrativo, e infelizmente até no mercado, como uma forma de se ganhar mais dinheiro. E se perdeu essa visão de que o sexo é antes de tudo procriação. Eu vejo o prazer sexual como uma compensação da procriação. Essa minha ideia não é religiosa, é uma ideia que eu tenho de estudos pessoais que eu faço. O homem é um ser sexual, né? Ele tem uma sexualidade, uma necessidade de praticar o ato sexual, de relacionar sexualmente. Então acho que ele seria mais completo aí. Ele pode adaptar, ele pode se adequar à falta, né, do relacionamento sexual, dependendo da personalidade dele, do aprendizado, da cultura, dos objetivos dele, né? Eu acho que as pessoas que praticam sexo são menos estressadas. Com certeza, desde que seja feito com uma certa prevenção, com certeza ele é muito importante para a saúde. Quando a gente faz sexo, a gente pode ver pelo lado positivo, assim, que a gente está cansado do trabalho, assim, aí quando você faz o sexo, a gente dá a sensação de prazer na gente e a gente esquece tudo na hora, entendeu? A adolescente, a partir do momento em que ela tem a sua primeira menstruação, né, é motivo para estar procurando um médico, um ginecologista no caso, e receber dele as orientações fundamentais para que ela tenha um sexo saudável. O homem também é a mesma coisa, né? Após a sua primeira ejaculação, ele também deve procurar ir no urologista, né? E procurar se informar também se seu desenvolvimento se está normal, né? Most people think that what they do sexually is what everyone does, or should do. But I might remark that nearly all the so-called sexual perversions fall within the range of biologic normality. For example, masturbation, mouth-genital contacts, and homosexual acts are common among most mammals, including humans. Society might condemn such practices on moral grounds.
However, it's ludicrous to call them unnatural. But based on the first book of Genesis and according to public opinion, there's only one correct sexual equation. Man plus woman equals baby. Everything else is vice. But the orgasm record of the males in this classroom alone proves the ineffectiveness of social restrictions and the imperativeness of the biologic demand. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazer da nossa relação com o sexo alguma coisa muito determinista, muito certeira, não transformar a relação com a sexualidade quase numa tirania sexual. Que seria o quê? Tentar ser muito bom, tentar ser sempre performático, ser sempre o melhor, ser alguém que está ali na cena do encontro como se tivesse um olhar fora da cena, te medindo, te verificando, vendo se você é bom mesmo, se você fez tudo certo. E aí você muitas vezes acaba se esquecendo muito mais de sua relação com a sexualidade, sempre fica realizando esse ato sempre em função de uma outra coisa fora do ato, em função do que se espera de um homem, em função do que se espera de uma mulher, em função do que os amigos dizem, o que as amigas dizem, em função do que certas pesquisas na televisão ou na revista acabam divulgando. Então você sempre fica tentando se equivaler a alguma coisa. E aí essa própria intimidade que a sexualidade e o sexo acabam nos convidando a exercitar, que é a intimidade do momento, a intimidade com o seu corpo, a intimidade com o corpo do outro, a intimidade às vezes até do silêncio, de uma coisa mais tranquila. Isso acaba se perdendo em função dessa situação muitas vezes muito espetacular, né? Muito coreográfica, espetacularizadora. Então, nesse sentido é que nós devemos ter atenção para, tendo essa atenção, verificar que o sexo e a sexualidade, quando são exercidos com esse cuidado e com essa tranquilidade, podem sim trazer ganhos muito interessantes para o dia a dia e para a sua vida. Sexo saudável é um direito de todos. E o uso do preservativo é essencial para que esse direito se realize de forma responsável e segura. Você sabe qual a diferença entre sexo, sexualidade e sexologia? No próximo bloco, os especialistas vão explicar pra gente o significado de cada uma dessas palavras. O Roda volta daqui a pouco. Quem é que nunca se pegou lançando olhares para aquela pessoa interessante? Jogou um charme, foi paquerado. Uma boa aparência e o modo de se vestir chamam a atenção na hora da paquera. Nesse bloco, vamos entender por que conhecer mais de perto alguém que nos atrai é tão importante. Uma boa conversa, saber o que agrada, um carinho, um abraço. Tudo isso faz parte do que chamamos de sexualidade. Tem uma diferença muito grande, embora a gente use no dia a dia como mais ou menos sinônimos, né? O sexo, se a gente falar em gênero, é a diferenciação de homem e mulher. Se a gente falar em verbo, é a relação sexual. Muitas vezes, quando nós falamos em sexo, nós ficamos pensando em conjugação, né, entre pessoas, articulação, em relação sexual propriamente falando. Dentro da saúde, a gente tem muitas práticas comportamentais que estão relacionadas a essa visão simplista do sexo propriamente dito como só a relação. Sexualidade é algo mais amplo do que o sexo, estritamente falando. É tudo que envolve a relação com o objetivo sexual. Então, sexualidade é olhar, desejar. A forma como a pessoa se vê, que ela se coloca perante a sociedade, as opções que ela segue, né, dentro dos desejos dela, os sentimentos. Sexualidade envolve, né, não só os genitais, não só o encontro, né, entre as pessoas, mas envolve também, né, o olhar, os odores, a própria alegria da vida. Isso diz respeito à sexualidade, né?
Namorar é sexualidade, que não é ato sexual, né? Tocar, você abraçar, você beijar, acariciar, desejar a pessoa. Okay. Can I go home now? No. When was the last time you had sex? I would rather not disclose that information. Oh, come on, don't clam up on me now. You're gonna remain anonymous in my paper. Anonymity doesn't concern me. Embarrassment does. Why would you be embarrassed? Because it's been a long time. How long? 7 years. 7 years? Since my wife died, yeah. It's not at all. With all due respect to your wife, you gotta get back on the horse, man. No, I don't, actually. Yes, you do. No, I don't. A sexologia vem a ser a ciência que estuda o comportamento, não é só o ato sexual. Vem estudando como é que está sendo essa formação da pessoa desde o início, quais são os padrões que a sociedade desenvolve para dizer como é que o homem tem que ser criado, como é que a mulher tem que ser criada, como cada um vai desenvolver as suas atividades do dia a dia. Todo esse comportamento que vem desde a infância até a formação da pessoa adulta é o que a gente chama de sexologia, esse conhecimento. E a sexualidade seria o comportamento que a sexologia estuda. So, let's start with the 6 stages of the coital sequence. Stimulation, lubrication, erection, increased sensitivity, orgasm, and nervous release. Both sexes experience all 6 stages equally. Então, que envolve todos os nossos sentidos, né? De tato, de contato, boca a boca, pele, né? Tanto é que nós gostamos de dizer o seguinte, que o nosso maior órgão sexual, o principal sexual não é o pênis nem a vulva, é a nossa pele. Porque é aí que você tem os mesmos estímulos, onde dispersa os mesmos interesses e onde você então se abre com o objetivo de alcançar, de ter o sexo. Né? Dentro da linguagem da sexologia, se fala que o maior órgão sexual é o cérebro, né? Porque se você gosta da pessoa, você vai colocar por baixo tabus como tamanho de pênis, tamanho de vagina, corpo, ou cheiros, ou coisas assim, porque cada um tem uma preferência. Né? E você vai procurar pessoas que tenham uma preferência parecida com a sua, ou completamente diferente para te completar. Sexo é apenas o ato, né? A relação sexual. Órgão feminino, órgão masculino, os dois em ação. Sexualidade é um rapaz que se identifica como um homem, como um ser masculino. É uma moça que se identifica como mulher, um ser feminino. Não sei se eu poderia dizer isso, porque os estudos a respeito disso são muito pouco comentados, ou muito se omite esses estudos sobre uma possível terceira sexualidade, que seria o homossexualismo, né? Que é o rapaz que se identifica com outro rapaz e tem uma relação com ele, a mulher igualmente, que seria o lesbianismo. Mas muito pouco se fala, muito pouco se ensina a respeito disso, muito pouco se estuda a respeito disso. É um tabu. Homossexualidade é um tabu. Eu penso o seguinte, essa fala, por um lado, acho que ela é uma fala, em alguns pontos, acho que ela é bem elucidada, ela apresenta uma tentativa de articulação e distinção como a que nós fizemos entre sexo e sexualidade. Só que, por outro lado, eu faria algumas observações, alguns acréscimos. Não me parece que sexo seja assim, somente a junção de homem e mulher. Acho que isso não é somente. Isso é algo bastante complexo. Nós, em relação tanto ao sexo quanto à sexualidade, não me parece que nós devemos pensar só em homens e mulheres, como nós estamos muito habituados a pensar. Ou tentar categorizar a homossexualidade como sendo um terceiro sexo, um terceiro gênero. Se assim for, nós vamos ter que pensar daí a pouco num quarto, num quinto, num sexto, num sétimo e por aí vai. Se nosso empenho em classificar, categorizar for tão forte a ponto de querer dar nome a tudo, daí a pouco os nomes mal vão caber no dicionário. Hoje em dia, na internet, muito bem nos mostra, né? Essas coisas estão mais apresentáveis hoje em dia. O tanto que hoje nós temos comunidades, tendências, agrupamentos que colocam em xeque, não cabem nessa distinção simplista entre homem e mulher, ou só conjugação entre homem e mulher. A sexualidade, ela comporta isso tudo, né? A ponto da própria ideia de tabu, como por exemplo na fala, né? Depende muito
de como ela te toca. Se isto ainda é algo estranho, ameaçador, longínquo, e até pelo contrário, eu acho que hoje os estudos com relação a isso, e especialmente aqui no Brasil, nós já temos em várias universidades, nós já temos departamentos, instituições e organismos de pesquisa bem consolidados em relação aos estudos sobre gênero, sobre sexualidade. É um engano nosso achar que a homossexualidade que seria um suposto tabu. Hoje, essa pergunta, o que é um homem, o que é uma mulher, é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida. Não adianta olhar para a biologia, não adianta olhar para o corpo como se ele automaticamente fosse me responder o que é o homem e o que é a mulher. Né? Sexualidade, mais do que encontro, é também relação com a diferença. E se nós colocarmos aí no campo da sexualidade só aquilo que é muito conhecido, o homem, a mulher, o terceiro sexo, que são nomes que tentam mapear isso que às vezes não é tão conhecido, será um grande engodo, porque nós, ao nos desviarmos do que seria supostamente estranho ou diferente, isto vem ao nosso encontro, não é? São situações muito, como eu falei, da complexidade da vida. Não adianta tentar escapar necessariamente disso, porque a estranheza faz parte da vida, o novo faz parte da vida, e isso muitas vezes se manifesta no campo da sexualidade. Vimos que existem diferenças entre os termos sexo, sexualidade e sexologia, mas são conceitos que também guardam pontos em comum. Continuaremos esse debate no próximo bloco. Voltamos já. É de opinião geral que quando o assunto é sexo, é extremamente importante o diálogo e a orientação dos filhos pelos pais e pela escola. Um ambiente mais ou menos aberto em casa influencia no modo de nos portarmos diante deste tema. O papel das escolas também é muito importante. Algumas criaram projetos especialmente voltados para a educação sexual, como o PEAS, o Programa de Educação Afetivo Sexual. Ele funciona como oficinas. Os professores preparam um grupo de alunos, conhecidos como alunos protagonistas do PEAS, né, os APPEAS. Trabalha com eles um tema e, após essa oficina, os alunos preparam em casa o repasse que será feito com os demais alunos da escola num outro momento. Lembrando que esse repasse é sempre acompanhado por um professor regente naquela aula, no momento que está acontecendo a oficina. Eles nunca estão sozinhos. Conversando com eles, dando a eles oportunidade de manifestar as suas ansiedades e a gente canalizar esses conhecimentos, levando orientação do sexo antes e depois, as consequências de um sexo sem o uso do preservativo, né, que pode afetar aí uma gravidez precoce ou indesejada e, o mais sério ainda, as doenças sexualmente transmissíveis. Os jovens estão cada vez mais lá pelos 13, 14, 15 anos de idade, 16 anos de idade, estão se deparando já com o chamado do sexo, né? Mesmo já estando em meio a esse campo mais amplo que é a sexualidade, e uma idade certa que nós poderíamos colocar, me parece que seria uma regra que não é condizente com a riqueza do que está em questão. And today we're taking time out to talk about a very important subject, sex. In this video, we'll go through everything from kissing to foreplay. And for our finale, we'll show you how to put a condom on properly using a real person. No cucumbers or bananas in this video. Yeah, I think it's a great idea. Well, you remember those sex ed films back in our day? I'll tell you,
If they were anything like this, we sure would have paid more attention, don't you think? I think it's atrocious. But the hell with it. The kids today are so goddamn screwed up. Maybe this is the only way you can reach them. As escolas estão começando a ter uma orientação sexual, algumas, né? Mas eu acredito que o principal tem que ser em casa, por enquanto. Os pais têm que dar essa abertura para os filhos e começar a falar cedo, né? Porque as crianças veem na televisão, a mídia está divulgando aí novelas, tem novelas de 6, 7 horas da tarde, da noite, que já tem um chamativo sexual muito grande. Então as crianças têm o contato. Na rua você vê os cartazes com propagandas de mulheres seminuas, com homens também com pouca roupa. Então há o apelo sexual desde muito cedo. Não adianta a gente tentar esconder isso, tentar tapar isso, esconder. Então tem que começar em casa. E os próprios pais têm que ter essa demanda na escola, para as escolas também darem um apoio, né? Eu acho que ainda não está o ideal, mas está melhorando sim. Não existe muita liberdade dos pais. Eu acho que os pais tinham que ter mais liberdade com os filhos para conversar com eles sobre o sexo, que falta isso, né? Se não tem essa liberdade, eles vão aprender na rua. Acho que os pais também devem falar com o filho, né? Ter comunicação em acho, qualquer lugar, né? Para mim, no ponto que eu acho, é estar divulgando nas escolas, entendeu? Como prevenção, que tem que usar camisinha, que é certo, né? Usar camisinha igual nesse tempo aí. Se não usar, pega doenças sexualmente transmissíveis. Para mim, eu acho que é melhor na escola mesmo. Eu não dialogo muito com meus pais, não, sabe? A gente aprende mesmo na escola. Não, eu mesmo tenho vergonha de comunicar com eles, entendeu? Agora na escola já não tem isso, na escola a gente é mais aberto com os professores, com os colegas. Quando ele coloca ali que na escola eles têm mais liberdade, isso aí é um ponto importante. Que enquanto o professor não ganha a confiança do aluno, ele não consegue desenvolver esse trabalho. O trabalho só é bem sucedido quando a gente ganha essa confiança e o aluno realmente nos procura para dialogar. E aí ele manifesta, aí ele participa, ele tira dúvidas, né? Ele, às vezes, chega até a expor situações que ele vive e que ele não tem como chegar próximo aos pais e falar. Porque, às vezes, esse pai também não está preparado. Esse pai não é culpado. Ele pode não ter uma preparação para dialogar com esse filho. E aí vem a inibição. That's what it looks like? I guess. What does yours look like? Not like that. Yeah, let me see. All right. Gertie, it's time for Brian to go home. Okay. Okay. Do you have any questions about what you know, whatever saw? Do you have what Brian has? Yes, I have one, two. Is yours as big as his? Sadly, yes. Can we rent a movie? Yes. Eu acho que a gente tem que aprender sexo em casa com os pais, conversando. Bom, de certa forma, a gente percebe que a questão do sexo ela é muito trabalhada, é lógico, no contexto familiar, né? Mas isso é complicado, porque dependendo do contexto que a pessoa está inserida, ela não vai sentir abertura, e a gente vê muito isso com os adolescentes, né? Não sentem essa facilidade, essa abertura de estar conversando com os pais, com os próprios irmãos ou responsáveis por eles. Então acaba sempre procurando a informação no segundo grupo que ele sente mais confiança, que é a escola, né? E a gente vê que sempre o serviço de saúde ele fica segundo plano,
né? E na verdade, o serviço de saúde, ele tem essa função, e é por isso que muitas vezes a gente atua na escola, e mesmo dentro da escola a gente sente o preconceito. Tem muitas instituições de ensino que não permitem a distribuição de preservativo, né? Porque acha que vai estar estimulando a prática sexual precocemente, nos adolescentes, nas crianças, nos jovens, até mesmo nos adultos. Então a gente vê que existe esse preconceito que vem carreado individualmente, no contexto familiar, dentro das próprias instituições de ensino, e a gente